Fala pessoal, tudo bem? Rafael Hatman aqui, começando mais um vídeo hoje para comentar sobre a última rodada do Brasileirão e sobre principalmente a final da Copa do Brasil, comentar os principais jogos, claro, Inter e Corinthians, São Paulo e Flamengo que podem decidir o Campeonato Brasileiro e comentar a final da Copa do Brasil que começa no domingo. Então, São Paulo e Flamengo, Inter e Corinthians, o que esperar é um grande jogo de ambas equipes, um jogo que dá para o Inter ser campeão, dá para o Flamengo ser campeão, o São Paulo pegar a Libertadores, o Corinthians pelo menos já está na Sul-Americana. Grandes jogos, o Flamengo querendo quebrar um tabu que não ganha de São Paulo desde 2017. Oito jogos que o Flamengo não vence, o São Paulo que vem de uma fase bem ruim. Essa fase ruim começou na derrota para o Corinthians e só veio a piorar mais para frente. O Internacional podendo ser campeão depois de 41 anos, enfrentando um Corinthians, conseguiu se reerguer, que vai precisar passar por uma estruturação. Se não passar, pode virar tipo um novo Vasco, um novo Cruzeiro, que estão na situação que estão. Os outros duelos, o Fluminense buscando vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Se o São Paulo vencer, tá com a vaga garantida na fase de grupos e os quatro já estão basicamente definidos. São Paulo empatando já garante a vaga, que o Fluminense tem que ganhar de 6-0 do Fortaleza para conseguir com a vaga direta. Se o São Paulo e o Flamengo, por exemplo, platarem 3-3, o São Paulo vai ter mais 3 gols de saldo. Ou seja, São Paulo vai estar numa vantagem sobre o Fluminense devido ao saldo de gol. Se o saldo de gol estiver empatado, aí vai ser pelo número de derrotas. Se o São Paulo tem menos derrotas que o Fluminense. O que eu espero muito dessas finais de brasileiro sejam grandes jogos, que esse brasileiro está lembrando muito o brasileiro de 2009, com o Inter e o Flamengo disputando ponta a ponta e o São Paulo pipocando no final, como foi em 2009, que foi, tirando 2020, a última temporada São Paulo disputou o título brasileiro. Comentando agora sobre a final da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio já na Libertadores, pelo menos na pré. Tem que ganhar a Copa do Brasil para conseguir vaga direta. Se o Palmeiras ganhar, não terá a oitava vaga. Fique claro aqui que se o Palmeiras vencer a Copa do Brasil, a oitava vaga não será garantida. A Conmebol já falou isso, que não abrirá mais uma vaga extra se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil. O Grêmio tem que vencer a Copa do Brasil para abrir a oitava vaga para a Libertadores. Se o Grêmio não vencer, a oitava vaga não será aberta. Que eu espero que seja uma grande final. Abel Ferreira contra Renato Gaúcho. Renato Gaúcho podendo fazer seus 2 últimos jogos pelo Grêmio, já que possivelmente ele vai para o Atlético Mineiro. São Paulo, traidor, vai sair do Atlético, pediu o jogador São Paulo, pediu para o Galo contratar jogadores e vai deixar o time como fez com o Santos em 2020. São Paulo vai ter mercado no Brasil? Vai. Mas ele vai se ferrar na França. Ele não vai conseguir dar certo na França. Como que ele vai conseguir disputar com o Paris Saint-Germain? Como que ele vai conseguir disputar com o Mônaco? Os clubes mais ricos da França. Agora o Lyon e o Lille voltando a disputar. Ele não vai conseguir. Ele vai ser demitido. Possivelmente, acredito que a demissão dele possa ocorrer já em junho ou julho. Porque não vai conseguir ganhar nada com o Marseille. Marseille não tem time, só tem o seu goleiro, Mandanda, que é da seleção francesa, um dos poucos goleiros que ainda jogam dentro do país, que tentou uma carreira na Premier League e não conseguiu. Então, São Paulo e traidor não vai dar certo. Voltando ao assunto, Palmeiras e Grêmio vão fazer um grande jogo, uma grande final. Palmeiras tentando se reerguer depois do fracasso no Mundial e o Grêmio tentando o 7º título da Copa do Brasil. Junto com o Cruzeiro são os maiores campeões, Cruzeiro com 7 títulos e o Grêmio com 6. O último título de Copa do Brasil do Grêmio foi em 2016 com o próprio Renato Gaúcho. Renato que vai fazer, caso renove o contrato, vai fazer 5 anos de Grêmio. Nunca um treinador ficou tanto tempo assim no time. Nunca ocorreu isso no futebol brasileiro. O treinador fica 5 temporadas em um mesmo time. E o Palmeiras com o Abel Ferreira.
Grandes méritos desse time que está jogando, vamos dar o crédito ao Vanderlei Luxemburgo, que iniciou com a base, é campeão da Libertadores sim, o Vanderlei Luxemburgo, por ter jogado até as oitavas de final. O Abel ter assumido depois do Luxemburgo, sim, tem título de Libertadores. É campeão da Libertadores, ter feito parte da campanha. Então o Abel vai montar um time de acordo com o que o Palmeiras joga. Tanto que nos últimos jogos o Palmeiras empatou com o Atlético Goianiense, com o São Paulo, e possivelmente vai empatar esse, porque já ganhou a Libertadores, já tem vaga na fase de grupos direta. O Abel já está guardando os jogadores para a final vir com força máxima. Tanto Palmeiras e Grêmio vão com força máxima, e caso o Inter seja campeão brasileiro, podemos ter na Supercopa do Brasil um Grenal. Imagine um Grenal na Supercopa do Brasil. Possivelmente a Supercopa do Brasil vai ser decidida como ano passado no Mané Garrincha em Brasília. Agora imagine Supercopa do Brasil, um Grenal, o Grêmio e Inter decidindo Supercopa do Brasil, possivelmente sendo já o Inter com o técnico Miguel Ángel Ramírez. E botar uma dentro aqui antes de terminar, como eu já comentei de Palmeiras, Grêmio, amanhã eu farei um vídeo sobre bem de noite sobre a minha seleção no campeonato, quem são os melhores, quem são os piores, seleção dos melhores, seleção dos piores, e botar, e se o Inter for campeão, dar os parabéns ao Abel, que o Abel, caso seja campeão brasileiro, se torna o melhor técnico da história do Internacional e o maior. Aí não vai ter técnico maior que o Abel no Internacional. Desculpe aos colorados, desculpe aos colorados Peixoto, mas o Abel vai ser sim o maior técnico da história. O Abel vai ser pro Inter o que é o Tele Santana pro São Paulo. Basicamente isso. O Abel pro Inter vai ser o que o Tele Santana pro São Paulo. Acompanhe a gente amanhã na Rádio Cepaz, as transmissões dos últimos jogos. Amanhã vamos fazer Atlético ou Coritiba para fechar o Brasileirão. Atlético ou Coritiba, horário das 21h30. Se inscrevam no canal, deem joinha, comentem o vídeo e até amanhã de noite, quando gravarei um vídeo falando a minha seleção no campeonato, a minha seleção dos melhores, dos piores, os melhores jogadores, os piores jogadores, o melhor goleiro, o pior goleiro, chuteira de ouro, possivelmente vá para 3, 4 jogadores, se continuar assim. Então, até mais, fique com Deus.